Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre as placas litosféricas. Então pega o caderno e vamos fazer as anotações. Bem pessoal, para vocês entenderem melhor sobre as placas litosféricas, a gente vai definir cada palavrinha aí. Vamos lá. Litosféricas. Litosféricas vem da palavra litosfera, não é isso? E o que é a litosfera? A litosfera é a camada de rocha sólida, é a camada sólida do nosso planeta. No entanto, a litosfera ela é formada pela crosta, não é? A camada superficial do nosso planeta, mas também é formada pelo manto superior. E essa junção, né, da crosta com o manto superior vai formar a litosfera. Observa aí, litosfera formada pela crosta e pelo manto superior, ok? Só que a litosfera, ela não é uma camada única, ela é dividida em placas e essas placas vão flutuar sobre uma camada de rocha derretida, certo? Também uma característica também dessas placas é que elas se encaixam como se fosse quebra-cabeças. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor, tá? Observem aí que há uma divisão, certo? Várias linhas aí dividindo placas litosféricas. Então, cada placa ali, ó, cada divisãozinha ali é o quê? É composta por crosta e manto superior. E elas vão estar flutuando sobre uma camada de rocha derretida. No entanto, essas placas aí, ó, recebem o nome de placas litosféricas ou também o nome mais conhecido que é placas tectônicas, ok? Então, o que são as placas litosféricas ou placas tectônicas? São essa divisão aí que há nessa região da litosfera e que vão formar placas que juntas vão parecer quebra-cabeças, certo? Só que as placas litosféricas, elas realizam movimentos, e esses movimentos dá-se devido à interação que existe entre elas, ok? Como assim? Existem três movimentos que nós vamos estudar. Primeiro, colisão. Segundo, afastamento. E o terceiro é o deslizamento lateral. São esses três movimentos que vamos estudar um pouco nesta aula. A colisão, pelo próprio nome, né, já dá para a gente entender, é quando as placas elas colidem, elas vão na mesma direção, como vocês podem observar nessa imagem aí. Observem que as placas aí, elas vão na mesma direção. Então, o que que isso vai causar? Vai causar um enrugamento da superfície, né, formando as grandes cadeias montanhosas, tá, pessoal? Então, as montanhas, elas são originadas desse movimento aí, da colisão, também chamado de movimento convergente, ok? Posso citar o exemplo aqui para vocês dos Andes, o Himalaia, os Alpes também, né, que são essas montanhas aí que são formadas pelo movimento de colisão ou movimento convergente, tá, pessoal? Que é quando elas vão se chocar um contra os outros e vai enrugar formando as grandes montanhas. Bem, o segundo movimento é o afastamento. Pelo nome você já sabe, né? Em vez de colidir, de chocar um contra o outro, ele vai se afastar. Só que esse afastamento aqui, ele também é chamado de movimento divergente. Vão em direções opostas aqui, ó. Essa placa vai nessa direção e essa placa vai nessa direção. Então, vão formar esse movimento aqui, ó, de afastamento. Só que o que acontece nesse afastamento? Quando eles se afastam, as placas se afastam, elas vão dar um alívio momentâneo, tá? A pressão que existe internamente. No entanto, aquela região ali, tá? De rocha, ela vai se tornar em magma, ou seja, vai se tornar em rocha líquida. E esse magma, ele vai emergir para a superfície e vai se transformar em rocha sólida novamente. Por que isso acontece? Lá embaixo a gente sabe que é muito quente, né? Então, quando ele emerge, quando ele sobe para a superfície, aqui é bem mais frio.
Então, logo, aquele magma, né, aquela parte da camada que derreteu, que emergiu, vai se tornar sólido, ok? Então, colisão, colidem. Afastamento, afastam, né, vão em direções opostas as placas litosféricas. E a última, nós temos também o deslizamento lateral, também conhecido de movimento transformante, não é isso? E o que é que o deslizamento lateral acontece? Ó, o deslizamento lateral, vocês vão observar na imagem, e eu vou fazer o movimento aqui também, tá? Vai ser assim, ó, temos as placas aqui, ó, aqui são as placas, né? E o que é que elas vão fazer? Elas vão em movimentos diferentes, tá, ó? Elas vão fazer isso aqui, certo? Elas vão em direções opostas, nem vão colidir e nem vão se afastar, apenas vão deslizar, ok? Bem, e esses movimentos de colisão, afastamento e deslizamento lateral ocorreram várias e várias vezes desde a formação do nosso planeta. Então ele acompanha a história do nosso planeta, certo? As placas litosféricas, elas sofreram diversos movimentos. E vejam só, como é que a gente sabe que as placas litosféricas, elas continuaram em movimento? Imagina só, uma população antiga de seres vivos, de animais, de plantas também, em uma determinada região. Observe que tem uma determinada região, certo? E houve um afastamento, ou seja, aqui nesse solo, ele vai se afastar. Parte desses animais e plantas vão cair, certo, nas profundezas aí das camadas das placas litosféricas e vão ficar soterradas, ok? Pronto, então uma parte da placa foi para um lado, outra parte da placa foi para outro. E observe que foram uma mesma população de seres vivos. E quando acontece isso, há cerca de, vamos lá, passou bilhões e milhões de anos à frente. Então, os cientistas estão fazendo seus estudos e observaram que naquela região, em uma região, existem fósseis, achados fósseis idênticos a uma região que está afastada. Isso comprova que as placas, elas se movimentaram e fizeram com que aquela população ali tenha se afastado, aquela população de seres vivos, né? Quando a gente fala achados fósseis, tem pessoas que só pensam em quê? Em ossos, não é? Em ossos de animais, seres vivos antepassados que ficaram soterrados ali. E não é só isso. Achados fósseis são achados antigos que ficaram soterrados. Pode ser de plantas, pode ser de animais, ok? E eles ficam bem conservados embaixo do solo, ok, pessoal? Entenderam aí? Além disso, pessoal, os movimentos das placas litosféricas, eles trazem consequências à superfície terrestre. Eu posso citar para vocês os terremotos. E como é que o terremoto ele pode acontecer? Primeiro, a palavra terremoto, ela também pode receber outro nome. Pode receber o nome de sismo. E o equipamento que é utilizado para observar se naquela região, na determinada região, houve um terremoto, é o sismógrafo, tá? Ele vai medir a intensidade de um terremoto, que pode ser imperceptível, ou seja, a gente não pode perceber um terremoto, ou a gente pode perceber um terremoto, depende da sua intensidade. E essa intensidade vai variar do movimento, ok? E geralmente um terremoto ele pode ser originado ou pelo deslizamento lateral, ok? Ou pela colisão. Geralmente são esses movimentos aí que podem originar um terremoto. E o terremoto, ele é dividido em duas partes aí, para vocês entenderem, tá? Nós temos o foco e nós temos o epicentro. Observe aí a imagem. O foco, pessoal, é onde as rochas elas vão se romperem ou elas vão colidir. Então, é o ponto de origem do terremoto, ok? E o epicentro vai ficar acima do foco e onde vai perceber primeiro esse tremor aí que o terremoto pode ocasionar. Mas, quando esse ponto de origem, quando o foco e o epicentro, ele tem origem em uma região oceânica, ou seja, abaixo dos oceanos, é que vai dar origem aos
tsunamis, que são aquelas ondas gigantes que vão atingir a superfície. Professora, como assim? Vejam só, se você pegar uma bacia cheia de água e chacoalhar, o que é que vai acontecer com aquela água? Vai ficar bem agitada. Então é basicamente isso. Quando as placas litosféricas ou tectônicas elas se movimentam embaixo dos oceanos, vai fazer com que aquelas águas se agitem e formam, né? Vão formando, logicamente, aquelas ondas gigantes atingir a população, no caso a parte sólida aqui na nossa superfície, né? A parte seca, o solo. Então é basicamente isso que vai ocasionar os tsunamis, tá? Os terremotos também podem ocasionar os tsunamis. Já os vulcões, eles podem ter diversas origens e geralmente eles estão localizados nas bordas das placas litosféricas, onde há mais colisão ou afastamento dessas placas, certo? E uma erupção vulcânica, ela pode ser dividida em 3 fases. Vamos entender essas fases? Primeiro, observa aqui nessa imagem que as placas litosféricas aqui embaixo, ela tem setas que apontam em 2 direções. Isso significa que ela pode estar tanto em afastamento como em colisão. Isso aí vai dar origem à erupção vulcânica e pode ser dessas duas maneiras. Mas quando as placas litosféricas elas se movimentam, vão expor o magma que vai estar guardado na câmara magmática que fica dentro do vulcão, só que juntamente com esse magma vai estar vapor de água, certo? Também vai estar alguns gases, que alguns deles são extremamente tóxicos, ok? E eles vão estar acumulados aí na câmara magmática. Mas o que é o magma? O magma é a parte de rocha líquida, né, devido à grande temperatura que vai ficar lá no interior da Terra, que vai ficar acumulado aí nessa região do vulcão. E quando a quantidade de magma que está guardada aqui na câmara magmática do nosso vulcão, ela é muito grande, ela vai extravasar pela chaminé, que é essa região aqui de cima, tá? E quando ela extravasa pela chaminé, dá-se o nome de erupção vulcânica, quando é liberado pela abertura do vulcão. E esse magma aí, depois que é liberado, ele vai receber o nome de lava, que é rocha líquida, né? Devido à grande temperatura. Por ocorrer de forma repentina e imprevisível, essa erupção vulcânica ela pode causar catástrofes extremamente drásticas na nossa superfície, né? Causando mortes, causam mudanças de paisagem, ou seja, causa mudança na superfície do solo também. Até porque depois que a lava ela vai emergir do nosso interior da Terra, como aqui é mais frio, ela vai se tornar novamente em estado sólido. E pessoal, aquelas cinzas que o vulcão libera, certo? Grande parte dessas cinzas também tem um material muito rico de nutrientes que o solo ele pode utilizar também para a sua fertilidade. Ou seja, essa erupção vulcânica ela causa assim grandes catástrofes, mas ela também pode trazer benefícios ao ambiente, né? Dependendo também de onde o vulcão ele estiver localizado, ele vai causar uma grande catástrofe, sim, causar mortes e tudo mais. Mas, no entanto, ele também pode causar benefícios à nossa superfície terrestre. É responsável pela formação de novas rochas e também liberando gases até para a nossa atmosfera. Ok, pessoal? Então, esses são os movimentos das placas litosféricas. Essas são as placas litosféricas, também conhecidas como as placas tectônicas, né? E também vocês conheceram alguns fenômenos que ela pode causar, que pode ser originado através dessas placas. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, façam suas anotações, vai seguir atividade para vocês no grupo também. Então, beijão e até a próxima aula. Tchauzinho, pessoal!